Olá, irmãos, amada igreja, queridos amigos. Mais uma vez aqui para uma reflexão na palavra de Deus. E hoje vamos ler Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, que fala sobre a tentação de Jesus. E diz assim a palavra de Deus: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar? Senhor Deus Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida e que nós possamos aprender com o texto que nós lemos nesse dia, Senhor. Transforma os nossos corações segundo a tua vontade e continue fazendo, Senhor, para que nós possamos não cair em tentação e desagradar a Ti. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, então, na nossa vida constantemente nós somos tentados pelo diabo. Nós sofremos tentações no nosso dia a dia e isso não foi diferente com Jesus. Interessante que o texto fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E quer dizer, Jesus era o tempo todo momento da sua vida, ele era conduzido pelo Espírito Santo. E até nisso também foi conduzido, por quê? Porque isso fazia parte do plano de Deus para o crescimento de Jesus, para aquele momento que ele ia passar de sofrimento, dor, morrendo na cruz e depois ressuscitando. Então, aqui fala que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, teve a necessidade dele, porque Jesus ele tinha as características humanas, ele era 100% homem e 100% Deus. E no verso 3, a gente pode ver que Satanás usa a fraqueza humana de Jesus, a necessidade que Jesus tem de se alimentar como ser humano, né, a necessidade dele, para uma primeira tentativa para que Jesus caísse em tentação, que ele fala assim, ó: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Interessante que Satanás ele começa levantando uma dúvida de quem é Jesus. Quando ele fala: Se tu és o Filho de Deus. Ora, olha a questão que Satanás coloca. Você tem certeza que tu és o Filho de Deus? Se você quer provar para mim que você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então, o que Jesus faz? Ele vai e responde assim: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ele usa um texto lá de Deuteronômio, que fala que tudo que Deuteronômio 8, verso 3 fala assim, ó, que ele te humilhou e te deixou ter fome, falando do povo no deserto, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá de pão, só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quer dizer, Jesus usou a própria palavra de Deus. Mas o mais interessante nisso é que Jesus ele só consegue resistir à tentação
Porque ele sabia quem ele era. Jesus tinha certeza de quem era Jesus. Ele sabia que ele era o próprio Filho de Deus, que ele era o próprio Deus. Quando ele afirma lá, quem vê o Pai vê a mim, porque eu e o Pai somos um. Então Jesus ele só consegue resistir à tentação porque ele sabia quem ele era. Ele tinha consciência de quem ele era. Então ele não precisava provar nada para o diabo e nem para ninguém de quem ele era. Porque ele tinha consciência disso. E na nossa vida, às vezes, nós caímos porque nós queremos provar aos outros aquilo que nós somos. E nós esquecemos de quem nós somos e queremos mostrar para alguém aquilo que nós somos. E aí nós nos perdemos no nosso caminho. Nós nos perdemos nas nossas convicções. E quando o homem esquece que ele foi feito de criatura de Deus para se tornar um filho de Deus, ele se perde no caminho. Ele cai nas tentações porque ele perde o foco da sua vida. Ele perde a visão da sua vida porque ele esquece de quem ele é. Então, quando eu sei que eu sou filho de Deus, quando eu tenho essa consciência, fica mais fácil eu resistir às tentações de Satanás. Por quê? Porque sendo filho de Deus, eu com certeza serei guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu serei guiado pelo Espírito de Deus na minha vida. E como eu sou guiado pelo Espírito na minha vida? É tendo a palavra de Deus inculcada, colocada no meu coração, na minha mente, para que o Espírito Santo trabalhe nisso. O Espírito Santo não vai trabalhar numa mente que esteja vazia, que não tenha a palavra de Deus nela. Que a pessoa não tenha uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Então Jesus ele resistiu à tentação porque ele sabia quem ele era e ele conhecia as Escrituras. E ele não discutiu com Satanás. Ele não ficou ali, não, você está duvidando de quem eu sou? Você não sabe quem eu sou? Você não sabe com quem está falando? Jesus não fez isso. Ele apenas falou, ó, nem só de pão viverá o homem. Jesus está falando para Satanás, é isso. Você quer que eu transforme essas pedras em pães? Mas eu tenho consciência de que eu não preciso só do pão para viver, porque eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. E é isso que Jesus fala, ó. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele vence a tentação, porque ele sabe quem ele é e porque ele conhece as Escrituras. Eu só vou vencer a tentação, só vou resistir ao diabo se eu tiver consciência, souber exatamente quem eu sou e tiver a palavra de Deus no meu coração. Se não tiver isso, eu vou cair na primeira palavra que Satanás vier a dar para mim. Então Jesus sabia quem ele era. Aí Satanás continua, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Aí a gente pode perceber que Satanás já colocou Jesus como quem realmente Jesus era. Que ele falou, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Então Satanás usa parte da palavra de Deus para tentar a Jesus. Então ele já coloca Jesus como sendo o Filho de Deus e fala assim, ó, lança-te daqui abaixo, pula daqui, vai lá, prova que você é o Filho de Deus. Não é isso? Se tu és o Filho de Deus, prova que tu é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então ele saiu do nível da necessidade humana, da fraqueza humana de ter fome, para aquilo que seria talvez, ele tentou tocar no orgulho de Jesus. Você é o Filho de Deus? Pula daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens e eles vão te tomar nas mãos. Eles vão te sustentar. E não vão deixar você cair, você tropeçar, você sofrer nenhum mal. Então, aí Satanás já subiu um nível e querendo mostrar o quê? Fala aí, mostra que você é Deus, mostra que você é o Filho de Deus. Então, tentando mexer no orgulho de Jesus. Mas aí o que Jesus faz? Ele fala lá, ó, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, ele sabe quem ele é e ele sabe qual é a sua missão. O segundo ponto é que Jesus sabe para que ele veio. Ele sabe quem ele é e ele sabe para que ele veio. Ele não veio
para provar aos outros que ele era o Filho de Deus, que ele tinha poder, que ele podia fazer as coisas. Ele veio para morrer na cruz, ressuscitar e pagando o preço do pecado da humanidade, salvar o homem do castigo eterno, para dar a salvação. Então Jesus tinha essa consciência. Ele sabia qual era a missão. Ele sabia o que ele veio fazer. Ele não veio para ficar brincando de Deus com Satanás. Ele não veio para ficar brincando com Satanás para mostrar o seu poder. Por isso que ele fala: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus sabia quem ele era e sabia qual era a sua missão. E ele não perdeu o foco exatamente por causa disso. Que ele sabia que ele não veio para brincar com Satanás. E o outro ponto é saber quais são as nossas prioridades. Vamos ver aqui, que ele fala aqui, ó. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha só. O diabo chegou ao cúmulo de oferecer a Jesus aquilo que já era dele, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o dono de todas as coisas. Ele domina sobre todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Deus, em Deus, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Então Satanás ali está fazendo o que ele está, na minha opinião, ele está extrapolando. Ele está indo além daquilo que ele poderia. Como ele poderia oferecer a Jesus uma coisa que já era dele, se ele é o Senhor de todas as coisas. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ora, tem homens se vendendo ao diabo para receber aquilo que só Deus pode dar a ele. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo está de acordo com a permissão de Deus, Satanás age no mundo. Mas não que o mundo seja dele, que ele tenha domínio sobre o mundo. Ele está agindo no mundo dentro da autoridade que Deus dá, dentro da autorização que Deus dá a ele. Então quando ele fala aqui, ó, se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo isso. Aí o que Jesus faz? Jesus responde o que para ele? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Satanás estava querendo que Jesus quebrasse a sua comunhão com Deus e apostatasse daquilo que ele era. Porque seria impossível acontecer isso. Mas se Jesus ali se prostrasse e adorasse Satanás, a Trindade teria acabado e todos nós poderíamos duvidar de Deus e de Jesus. Mas isso não acontece. Por quê? Porque sendo Jesus Deus, ele é fiel ao Pai. E se e Deus é um, se os dois são um, não haveria como isso acontecer. Então, quer dizer, nesse momento, então, o que Jesus fala? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E isso está escrito na palavra de Deus, a Bíblia diz isso. Então o diabo deixou e estes chegaram os anjos e o serviram. Olha só o que acontece. No final, os anjos vêm e servem a Jesus. Isso é o quê? Isso é uma prova de que Jesus estava fazendo a vontade de Deus e ele estava sendo servido pelos anjos, mostrando que ele era Deus. Então, no final, tudo aquilo que Satanás queria que Jesus fizesse para provar que ele era o Filho de Deus, quando ele resistiu à tentação de Satanás, quando ele disse não a Satanás, o que aconteceu? Ele foi honrado pelos anjos. Quando fala que os anjos o serviam. Porque Jesus estava em todo momento sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus ele conseguiu resistir à tentação porque ele sabia quem ele era, porque ele sabia qual era a sua missão e sabia qual eram as suas prioridades. Então nós na nossa vida devemos ter isso também.
Nós devemos saber quem nós somos filhos de Deus, que nós fomos feitos filhos de Deus. Saber qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? É viver para a glória de Deus, para adorar a Deus e pregar o evangelho a todas as criaturas, como diz lá em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então essa é a nossa missão, pregar o evangelho com atitudes e palavras. Né? Muitas vezes fala assim, pregue o evangelho, eu sou contra isso quando fala pregue o evangelho, se possível, com palavras. Não, pregue o evangelho com atitudes e palavras, com a minha vida sendo exemplo e eu falando das coisas de Deus, eu pregando a salvação em Jesus Cristo. E também saber quais são as minhas prioridades. Jesus sabia quais eram as suas prioridades. Naquele momento ele não tinha que provar nada para Satanás. Não era a hora, não era a prioridade, não era o mais importante. Então na nossa vida nós temos que ver isso. O que é o mais importante? O que eu preciso fazer agora? O que Deus quer que eu faça agora? Então eu tenho que saber quem eu sou, qual é a minha missão e quais são as minhas prioridades. O que eu estou fazendo tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E para finalizar, o que podemos aprender com a tentação de Jesus? Podemos aprender muitas lições com esse episódio de Jesus. Já vimos que o diabo, se preciso, tentará usar a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, para fazer com que nós tropecemos, que nós caiamos. Vimos também que ele é especialista em distorcer a palavra de Deus e que devemos tomar cuidado para não imitarmos essa prática tão perigosa, não usar um texto fora de contexto para explicar, para basear aquilo que eu penso. O texto tem que estar dentro de todo o contexto da Bíblia. Outra lição que podemos aprender é que precisamos ter sempre viva em nossos corações a certeza de que nosso Deus é soberano. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus e Deus é soberano. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele conhece cada detalhe do que precisamos e mesmo em momentos de tentação, nossa adoração tem que estar direcionada somente a Ele. Não trocar o eterno, que é a vida com Deus pela eternidade, por aquilo que é passageiro, por aquilo que é material e que se acaba, que a ferrugem e a traça consomem, que ladrões minam e roubam. Pois a palavra de Deus é a arma que garante a nossa vitória em qualquer circunstância. Nós precisamos ter isso em mente. Manter a palavra de Deus em nossa mente para não cairmos em tentação. Efésios 6,11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estar firmes com a armadura de Deus. Revestir da armadura de Deus. Ter a palavra de Deus em nossa mente, no nosso coração, para resistirmos ao diabo. Sabendo quem somos, qual a nossa missão e quais as nossas prioridades. Devemos aprender com Jesus. E aí o diabo vai fugir de nós. E a palavra de Deus diz isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus a tanto nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.